Muito obrigado, Dr. João Massano, e o meu primeiro agradecimento pelo convite, naturalmente, para estar aqui convosco. Penso que toda a gente sabe, eu tenho estado um pouco nesta área em muitas conferências, que tenho prazer nisto e que tenho prazer em debater e aprendo muito nestas conferências, fundamentalmente depois no debate. Bom, entrando no meu tema, eu iria tentar fazer uma exposição um pouco diferente. Vamos lá ver, até porque há aqui alguma interpenetração do meu tema com o tema do Dr. David Magalhães. Por acaso discordamos, pelo menos, de algumas coisas que eu já ouvi o Dr. David Magalhães dizer, e eu vou tentar defender, naturalmente, a posição contrária quando chegar ao momento, mas eu queria tentar fazer isto de uma forma mais prática para os advogados. Quais são os problemas que neste momento nos preocupam, porque não só quando vamos fazer um contrato de arrendamento, mas também, e muitas vezes fundamentalmente, quando queremos terminar com um contrato de arrendamento. E para esse efeito, eu começo por distinguir, para ser claro depois na exposição, os contratos de arrendamento celebrados antes do NRAU e os contratos de arrendamento celebrados depois do NRAU, porque têm regras diferentes, ou seja, as regras relativas fundamentalmente à renovação. Eu também vou dar um tópico sobre o prazo dos contratos, mas, digamos, a minha intervenção vai ser fundamentalmente, como diz o próprio tema, fundamentalmente dos prazos de renovação. E, de facto, os contratos anteriores ao NRAU têm prazos de renovação diferentes, por força da lei, dos contratos celebrados depois do RAU. Vamos então, e tentava localizar aqui um pouco as questões que fundamentalmente se levantam, para depois irmos tentar responder a elas. Uma questão fundamental é saber se o prazo previsto no artigo 1096 e o prazo previsto no artigo 1110, número 13, salvo erro, ou seja, se o prazo das renovações, quer dos contratos de arrendamento habitacionais, quer não habitacionais, é um prazo imperativo ou não é prazo imperativo. Já percebi que o Dr. David Magalhães, o professor David Magalhães, entende que não é imperativo, eu entendo que é imperativo e vou tentar dizer porquê. Bom, e é importante, primeiro ponto, saber se o prazo é imperativo ou não. Segundo ponto, não menos importante que o primeiro, saber se as alterações decorrentes da lei dos prazos de renovação se aplicam imediatamente aos prazos que estão em curso ou se apenas se aplicam aos prazos, às renovações que ocorrerem depois da entrada em vigor da lei. Portanto, já lá chegaremos. A minha opinião é de que se aplicam aos prazos que estão em curso, mas tenho algumas dúvidas nisto, noutras tenho menos. Aliás, isto é tudo muito duvidoso. Bom, vamos então ver qual é a regra relativamente aos contratos de arrendamento celebrados antes do NRAU. Nos termos do artigo 26 do NRAU, que estabelece o regime transitório dos contratos antigos, diz-nos que os contratos sem duração limitada, ou seja, os anteriores contratos vinculísticos, e chamados vinculísticos, porque normalmente vinculavam o senhorio para toda a vida, com exceção de algumas hipóteses de denúncia para obras ou para a habitação. De resto, o senhorio não poderia nunca, digamos, pôr termo a um contrato de arrendamento desta natureza. Portanto, esses contratos sem duração limitada, chamada assim pelo artigo 26, transitam para o novo regime, para o NRAU, aplicando-se-lhe as regras dos contratos de duração indeterminada. É evidente que há aqui um preciosismo, eu costumo dizer, aplicam-se as regras da duração indeterminada, mas não são contratos de duração indeterminada. Na prática, vai tudo dar ao mesmo. Bom, para dizer que desde 2006 até 2024, portanto há 18 anos que está em vigor este regime, eu, que trabalho bastante nesta área do arrendamento, nunca fiz nenhum contrato de duração indeterminada. Portanto, quer dizer, os que existem são os tais contratos antigos vinculísticos a que se lhes aplicam as regras da duração indeterminada. Os contratos com duração, digamos, com duração determinada anteriormente, ou seja, os contratos de prazo certo, também transitam, agora,
transitaram por força do artigo 26 para contratos de prazo certo. O regime é sensivelmente o mesmo. A questão que aqui nos ocupa é saber como é que estes contratos, celebrados antes de 2006, habitacionais entre 90 e 2006, não habitacionais entre 95 e 2006, como sabem, os não habitacionais só a partir de 95 é que puderam ser celebrados com prazo certo. Portanto, que regime é que se lhes aplica quanto à renovação? Bom, diz o artigo, e aí temos que ter algum cuidado, porque por via de regra sou confrontado com situações em que os intérpretes da lei se enganam. E se enganam porquê? Porque a forma mais prática, quando nos chega um cliente ao escritório, que tem um contrato de prazo certo de 1995, 94, 2000, vem dizer, olha, doutor, eu queria por ter-me este contrato. Ajude-me lá, diga-me lá quando é que este contrato acaba. Quando é que eu posso opor uma renovação. Bom, e por via de regra, os intérpretes têm a tendência para ir ao livrinho que têm lá na secretária e ver qual é o prazo das renovações. E nós, neste momento, temos que o prazo da renovação destes contratos que transitaram anteriores ao NRAL diz que os arrendamentos habitacionais se renovam por 2 anos, se um prazo superior não estiver previsto no contrato, e os não habitacionais se renovam por 3 anos. Mas não foi sempre assim. Se nós formos percorrer, digamos, as alterações legislativas desde 2006, teremos que em 2006 o artigo 26 dizia que os contratos de arrendamento que transitaram para prazo certo, se fossem contratos de arrendamento não habitacionais, a primeira renovação era por 5 anos, se outra superior não estivesse prevista no contrato. Há sempre esta salvaguarda. E, decorrido o primeiro prazo de 5 anos, passava as renovações a ser de 3 anos. Nos contratos de arrendamento habitacionais, as renovações eram de 3 anos. E foi assim entre 2006 e 2012, até a Lei 31 de 2012. Porque a Lei 31 de 2012 veio dizer que as renovações nos contratos de arrendamento fossem habitacionais ou não habitacionais, ou seja, a nova redação ao artigo 26, passavam a ser de 2 anos. Sucede que, relativamente aos não habitacionais, a Lei 79 de 2014 veio novamente aumentar o prazo de renovação dos não habitacionais para 3 anos. Isto para vos dizer o quê? Se formos confrontados com um contrato de arrendamento celebrado, por exemplo, em 2002, por 5 anos, e na altura tinha que ser por 5 anos, o primeiro prazo terminaria em 2007. Não habitacional, vamos ver, não podemos ir à lei atual que diz que a renovação é de 3 anos, temos que ir ver qual era a lei que estava em vigor em 2007, e em 2007, como se tratava da primeira renovação do não habitacional, a renovação era por 5 anos. Portanto, renovava até 2012. E agora temos que ir ver, em 2012, se foi antes da entrada em vigor da Lei 31 de 2012 ou depois da entrada em vigor da Lei 31 de 2012. Porque se foi antes, renova-se por 3 anos. Se foi depois, já se renova por 2 anos. Que era a redação de 2012. Bom, e depois, ou seja, temos que ver sucessivamente qual era a data, digamos, da renovação para vermos qual é o prazo, para conseguirmos, então, concluir quando é que o contrato pode acabar. Bom, isto levanta-nos uma outra questão, e que vamos depois falar com mais cuidado, que é de saber se estas renovações se aplicava, vamos admitir, que em 2012, este contrato que estávamos a dizer, 2007 terminou em 2012, bom, e em 2012 ainda estava a decorrer o prazo, ou tinha começado a decorrer o prazo dos 2 anos, porque já tinha entrado em vigor a Lei 31 de 2012. Saber se o novo prazo de 2 anos se aplica ao prazo que está em curso. Depois temos que aplicar todas aquelas regras, que normalmente, aliás, a Lei 31 de 2012 trazia mesmo, no seu artigo 7º, uma norma que dizia, como sabem, a Lei 31 de 2012, ou seja, a chamada Lei Cristas,
encurtou todos os prazos. Não há nenhum prazo na Lei 31 de 2012 que não fosse encurtado. E tinha um artigo 7º que dizia que os prazos previstos na Lei 31 de 2012 se aplicavam logo aos prazos em curso, exceto se o tempo que faltava de decorrer fosse superior ao novo prazo. Portanto, temos que ter isto tudo em consideração e, portanto, ver depois, mas já chegamos lá mais adiante, porque isto aplica-se a estes contratos e aos contratos celebrados depois da entrada em vigor do NRAL. Como é que vamos depois fazer essa situação da aplicação ou não aos prazos que estão em curso, porque é extremamente importante, porque leva-nos ao término do contrato em anos diferentes. Portanto, temos que, eu costumo dizer que nestas circunstâncias, e vou tentar depois dar-vos essa nota, que é o que eu faço, eu vejo qual é que acaba primeiro e eu ponho uma renovação para o que acaba primeiro, para ver como é que reage o inquilino. Se ele disser, olha, não acaba aqui, eu à cautela ponho para o prazo seguinte, mas já vamos ver depois um exemplo para tentarmos ver isto. Isto também é importante tudo agora para ver como é que depois fazemos, como é que vamos fazer os contratos iniciais em função dos prazos de renovação, porque como vos digo, e vamos já entrar nesse campo, embora antes queria-vos só dar nota do seguinte, que talvez seja importante. Vamos lá ver. Como estamos aqui a falar dos prazos e das renovações, eu só falaria dos prazos nos casos em que o contrato não prevê qual é o prazo. O professor David Magalhães também já falou um pouco sobre isto. Eu diria o seguinte, também tem variado em função da legislação que está em vigor, o que é que acontece quando um prazo, seja um prazo verbal, um contrato verbal, seja um contrato escrito, que não tenha prazo, qual é o prazo que se lhe aplica supletivamente? Bom, nós já sabemos, por exemplo, nos contratos vinculísticos, a malta dizia era um contrato para toda a vida, mas também tinha um prazo, e supletivamente tinha um prazo de 6 meses. Bom, vamos lá ver, nestes contratos, vamos ver, na redação original do NRAL, Lei 6 de 2006, no silêncio do contrato, o contrato considerava-se celebrado por duração indeterminada. Pronto, e então já teríamos aqui, eu que nunca fiz nenhum, se não estiver lá o prazo, e se tiver sido celebrado entre 2006 e 2012, não havendo prazo, o contrato considera-se celebrado por duração indeterminada. Na Lei 31 de 2012, como veio dizer, que no silêncio das partes, o prazo considera-se celebrado por 2 anos, por prazo certo de 2 anos. A Lei 43 de 2017, e que ainda está em vigor, a redação, veio dizer que no silêncio o prazo é celebrado, o contrato considera-se celebrado por 5 anos. Pronto, temos que tentar estabelecer o início do contrato e às vezes não é fácil. De referir, por outro lado, também que os contratos habitacionais têm o prazo mínimo do ano, máximo de 30, os não habitacionais não têm prazo mínimo, máximo de 30, mas eu estou-vos a falar isto por outra razão. Se houver um contrato celebrado por um prazo superior a 6 anos, e pode ser até 30, não é oponível a terceiros se não for registado. Temos que ter isso em consideração. Se não for registado, não é oponível a terceiros. Chamo também aqui um alerta para uma questão que penso que vai começar a surpreender alguns arrendatários. Ou seja, há uma norma da lei tributária que diz que se um contrato de arrendamento durar mais de 30 anos, já não é um contrato de, digamos, eles consideram, no fim de contas, um ato de disposição. E nessas circunstâncias, se durar mais de 30 anos, no prazo do contrato com a renovação, está sujeito ao pagamento do IMT. E porquê é que eu digo isto? Isto aplicar-se-á fundamentalmente a contratos de prazo, digamos, não habitacionais, e como nós sabemos, os contratos não habitacionais só puderam começar a ser celebrados com prazo certo em 1995. Portanto, em 2025 estaremos a concluir os 30 anos desde de 1995. Portanto, pode acontecer que no futuro próximo possa começar a haver, com renovações de contratos antigos, que no conjunto do contrato, com as respectivas renovações, se ultrapassem os 30 anos e o inquilino poder ser notificado pela autoridade tributária para pagar o IMT. Tem que haver um bocadinho esse cuidado.
Bom, passaria agora então aos contratos de arrendamento celebrados depois do NRAU, já no domínio do NRAU, para tentarmos, em primeiro lugar, e não vou perder tempo com outras coisas, e vou fundamentalmente a esta questão, se o artigo 1096, número 1, é uma norma imperativa. Bom, e aquilo que eu for dizer do número 1 do 96 aplica-se mutatis mutandis ao número 3 do artigo 1110. Eu, no início, tive algumas dúvidas sobre se de facto essa norma, qual era o alcance da imperatividade dessa norma. Ou seja, quando a lei diz que, salvo disposição em contrário, o contrato celebrado com prazo certo renova-se automaticamente, no seu termo, por períodos sucessivos de igual duração ou de 3 anos, se a duração do contrato for inferior. Portanto, aqui o legislador quis mesmo apontar para um prazo mínimo de 3 anos. Bom, dir-me-ão assim, bom, mas temos o salvo de disposição em contrário. Portanto, o salvo de disposição em contrário é que eu posso, eventualmente, prever que o prazo do contrato seja inferior, da renovação, seja inferior a 3 anos. Bom, começou-se a discutir logo na altura o alcance deste salvo de disposição em contrário, ou seja, se o seu alcance era apenas eu poder celebrar contrato que se renova ou que não se renova. Ou seja, quando diz o contrato renova-se automaticamente, salvo de disposição em contrário, portanto eu posso no contrato estabelecer que o contrato não se renova. Então acaba no fim do prazo, pode ser por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, no fim do prazo acaba e normalmente eu até aconselho a pôr, digamos, sem necessidade de qualquer tipo de notificação por parte do senhorio. Bom, agora, este salvo de disposição em contrário também abrange a possibilidade de eu prever no contrato prazos de renovação inferior a 3 anos? Eu aí entendo que não. Bom, a professora Olinda Garcia defendeu logo que efetivamente que não, e vinha um pouco, digamos, por aplicação do artigo 12, mas por uma questão de interpretação histórica. Se nós formos à história recente dos prazos das renovações, nós no artigo 100, número 1 do RAU, diz-nos que a renovação era por períodos mínimos de 3 anos, se outro não estiver previsto. Podíamos entender, se outro inferior não estiver previsto. Nunca se interpretou assim. Como o legislador disse que é por períodos mínimos de 3 anos, se outro não estiver previsto, sempre se entendeu se outro superior não estiver previsto. A redação do artigo 1096, número 1, da Lei 6 de 2006, na redação inicial, tinha uma redação igual ao artigo 100 do RAU. Portanto, era idêntico ao que vos acabo de dizer. O artigo 1096 da Lei 31, aí foi a liberalidade total, portanto, não há nada comparado com isto. Permitiu que se fizesse contratos pelo prazo que se quiser e as renovações pelo prazo que se entendesse. Temos agora esta redação, que diz que é por períodos mínimos de 3 anos, um pouco parecido com o artigo 100 do RAU, e, portanto, se o do contrato não for superior. Portanto, porquê é que havíamos de interpretar lá atrás que, porventura, a interpretação era se outro superior não estiver previsto, e aqui neste artigo já defendermos o contrário. Bom, mas houve para mim uma norma que me fez o clique no sentido da imperatividade, que é precisamente o artigo 1097, número 3, que diz assim: a oposição à primeira renovação do contrato por parte do senhorio apenas produz efeitos decorridos 3 anos da celebração do mesmo. Bom, vamos lá ver. Vamos aqui analisar um exemplo concreto. Um contrato celebrado pelo prazo de 1 ano, renovável por iguais períodos, por períodos de 1 ano. Se aplicarmos o artigo, ou seja, se a norma, vamos agora pressupor que a norma do artigo 1096, número 1, não é imperativa, e, portanto, que esta convenção das partes dizer que o contrato é por 1 ano e renova-se por iguais períodos,
digamos, é uma norma que pode ser aplicável desta forma. Então vamos fazer este exercício. Ao fim de um ano, o senhorio não se opõe à renovação. Pronto? Não se opõe. Portanto, o contrato, neste entendimento, renova-se por mais um ano. Certo? Bom, então agora o senhorio opõe-se à segunda renovação. Se o senhorio se opõe à segunda renovação, o contrato acaba aí. Porque nos termos da lei, só diz que dura 3 anos, se o senhorio se opuser à primeira renovação. Não diz a qualquer renovação. Portanto, se o senhorio se opuser à segunda renovação, o contrato acaba ao fim de 2 anos. Faz algum sentido isto? Mas vamos agora interpretar esta norma à luz da imperatividade do prazo de renovação de 1096, número 1. Então, neste caso, o senhorio não se opôs à primeira renovação, logo o contrato renovou-se por 3 anos. Portanto, na segunda renovação, o contrato já tinha durado 4 anos. Portanto, aqui faz todo o sentido, se a norma for imperativa, que o legislador apenas tenha prevenido a hipótese da primeira renovação. E não o de uma segunda renovação, porque tendo-se renovado no ano anterior, já foi por 3 anos. Esta, para mim, foi uma das razões práticas, e nós, como advogados, muitas vezes vamos às questões práticas para dar sentido às coisas, foi uma das que me levou a mim a defender que se trata, efetivamente, de uma norma imperativa, estes prazos da renovação, e, portanto, como diz, não só nos habitacionais 1096, como nos não habitacionais, no artigo 1110 do Código Civil. Bom, vamos aqui, porque há muitas coisas que são de aplicação idêntica aos habitacionais e não habitacionais, e já lá vamos, a doutrina e a jurisprudência que lhes estejam na base. Vamos então aos não habitacionais. Nos não habitacionais, o legislador entendeu estabelecer uma norma diferente. E nos não habitacionais, o legislador disse que o senhorio não se pode opor à renovação nos primeiros 5 anos. Bom, e diz que a renovação, digamos, que é do prazo do contrato ou a de 5 anos, se o prazo do contrato for inferior. Bem, não me parece. Aqui, nesta questão, levanta-se aqui que é diferente. Portanto, como lhe digo, nos habitacionais, se eu me opuser à primeira renovação, acaba ao fim de 3. Ou seja, eu posso me opor à renovação. Nos não habitacionais, eu não me posso opor mesmo à renovação. E, portanto, eu celebro um contrato de arrendamento por 1 ano, naturalmente terá que durar 6. Porque se eu não me posso opor à renovação ao fim do ano, e ele aí renova-se por 5 anos. Um contrato de 2 anos dura 7, 3 anos dura 8, de 4 anos dura 9. Vamos agora ao contrato dos 5 anos, que eu não estou em desacordo com a opinião do professor David Magalhães, porque eu entendo que um contrato de 5 anos pode o senhorio opor-se à renovação para o fim dos 5 anos. E porquê? Vamos lá ver. Quando é que ocorre a renovação de um contrato? No fim do prazo. Portanto, é nesse momento que se renova. Não se renova antes. Não se renova quando eu escrevo uma carta. A minha carta é a minha intenção. Eu comunico ao inquilino, olha, a minha intenção, eu quero, no momento em que terminar o contrato, opor-me à renovação. E, portanto, aliás, essa carta pode ser escrita no primeiro dia de vigência do contrato. Eu faço um contrato por 5 anos, nesse dia mando logo uma carta de oposição à renovação para o fim de 5 anos. Bom, e, de facto, recebi recentemente, até me foi remetido para a professora Olinda Garcia, um acórdão do Supremo recente, que vai nitidamente neste sentido, do Supremo Tribunal de Justiça, aliás, que revogou um da relação que dizia que entendia que a oposição à renovação é que quando se manda a carta. Portanto, este acórdão vai no sentido contrário e eu acho que este acórdão está correto. Isto não quer dizer que em todas as situações em que eu escrevo uma carta que, porventura, eu só possa considerar, e já vos digo porque é que digo isto, só possa considerar o fim do prazo do contrato. Aí já há discussão. Ou seja,
Eu tenho um contrato de duração indeterminada a que eu tinha que denunciar. Como sabem, os contratos de duração indeterminada só podem terminar por denúncia do senhorio ou por denúncia do arrendatário. Os prazos é que são diferentes, mas o do senhorio é sempre 5 anos. A lei muda e diz-me assim, agora a sua denúncia, o prazo para a denúncia é de 2 anos. Eu, com 2 anos de antecedência, mando uma carta a dizer que venho denunciar o contrato para daí a 2 anos. Entretanto, a lei é alterada e diz que agora a denúncia é por 5 anos. Aqui a questão que se coloca é se já se tinha, digamos, reunido na esfera jurídica do senhorio o direito de denunciar o contrato ao fim de 2 anos e, portanto, esta alteração legislativa já não pode produzir efeitos porque já estava na minha esfera jurídica esse direito ou não. Eu entendo que nestas circunstâncias é possível defender que essa alteração já não vem como abrogar os direitos que já existiam na esfera jurídica do inquilino. Parece-me que poderia ser assim. Bom, vamos agora então ver um pouco o percurso da situação da imperatividade ou não destes 2 artigos, 1096 e 1110. E isto é muito importante para quando nós formos celebrar contratos ou quando formos tentar pôr-lhe termo, como é evidente. Bom, inicialmente, quem se começou a pronunciar mais, eu não vou aqui identificar, porque basta irem à pesquisa e aparece-vos logo, a primeira relação que começou a pronunciar-se sobre a imperatividade ou não foi a relação de Guimarães. E todos os acórdãos que eu conheço da relação de Guimarães vão no sentido da imperatividade. A relação do Porto dividiu-se. Houve acórdãos no sentido da imperatividade e no sentido da não imperatividade. Sucede que os últimos 3 acórdãos da relação do Porto dos últimos 2 meses são no sentido da imperatividade. Os últimos 3 acórdãos. A relação de Évora foi sempre no sentido da imperatividade, apesar de um dos acórdãos da relação de Évora ter um voto vencido, que até era a relatora, que depois foi relatado por uma das asas. Mas temos 2 acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, que vão no sentido da imperatividade. Portanto, espero que comecem a chegar mais ao Supremo Tribunal de Justiça, até porque neste momento não é difícil chegarem, porque é facilmente justificada a revista excepcional, dada esta divergência de acórdãos das várias relações. Bom, um dos acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça é um acórdão especial. É um acórdão especial porque, defendendo a imperatividade, diz que a imperatividade só opera relativamente aos 3 anos e não ao prazo do contrato. Ou seja, enquanto que a lei diz que é por 3 anos ou pelo prazo do contrato se for superior, este acórdão aponta para a imperatividade apenas dos 3 anos. E tem uma... Bom, vamos primeiro falar disto, mas já lá chegamos. Bom, portanto, estes acórdãos vão nesse sentido. A doutrina também se tem dividido, a professora Olinda Garcia já escreveu logo sobre isso e defende a imperatividade, o próprio professor Menezes Leitão também defende a imperatividade. Parece-me, na minha opinião, para além daquilo que eu tentei, dentro do meu conhecimento, explicar, para justificar a imperatividade, a jurisprudência está fundamentalmente a ir nesse sentido. Mas a relação de Lisboa, todos os acórdãos da relação de Lisboa eram no sentido da não imperatividade. O último que saiu vai no sentido da imperatividade. O último acórdão da relação de Lisboa. Portanto, parece-me que, efetivamente, estamos numa situação em que se encaminha para, digamos, que seja considerado. Portanto, temos que ter isso em consideração quando agora atuarmos. É evidente que se um senhorio vier ter connosco como advogado e dizer, olha, tenho aqui um contrato que se renova ano a ano. Doutor, como é que é? Eu digo, como há divergência de jurisprudência, vamos já opor à renovação. Se o inquilino aceitar, muito bem. Se não aceitar a cautela, vamos opor-nos à renovação para o fim dos 3 anos ou para o fim dos 5, conforme for o caso, porque às vezes anda-se a discutir em tribunal
se é ou não, e esquecemos-nos de que porventura pode passar o prazo da renovação daquela que porventura a lei depois disser que é. Temos que ter um pouquinho esse cuidado. Bom, relativamente à aplicação ou não dos prazos, das alterações dos prazos de renovação aos prazos que estão em curso, e é fundamentalmente importante, eu não conheço nenhuma jurisprudência. Não conheço. Bom, eu inicialmente sempre fui tentado a defender que a renovação só ocorria, o novo prazo só ocorria no prazo que ocorresse depois da entrada em vigor da lei. E, portanto, não se aplicaria aos prazos que estão em curso. E um dia eu estava a fazer uma conferência para os Centros Sociais da Universidade de Coimbra, volta e meia convidavam-me, e a professora Olinda Garcia, estávamos em conjunto, e ela estava com uma certa matéria, e ela, na sua exposição, defendeu a situação contrária. Ou seja, que os novos prazos se aplicavam logo aos prazos que estavam em curso. Pá, eu fiquei meio baralhado, fiquei surpreendido, porque não era isso que eu estava a defender, e comecei a tentar encontrar justificação ou não para isto ou para aquilo. E sendo práticos, como eu vos disse há pouco, na interpretação de 1097, eu fui buscar outras situações de renovação, de alterações de prazos que se aplicam aos que estão em curso. Vamos ver o seguinte. Todos nós sabemos que a Lei 6 de 2006 criou regimes transitórios para os arrendamentos habitacionais e não habitacionais, que inicialmente eram de 5 anos. Quando os inquilinos invocassem determinadas circunstâncias, o contrato não transitava e tinha um regime transitório de 5 anos. O que é que sucedeu a este prazo de 5 anos? Em 2017, Lei 43 de 2017, quando estávamos na véspera de se completarem esses 5 anos e, portanto, poder haver a transição para o novo regime, quer dos arrendamentos habitacionais, quer dos não habitacionais, o legislador alterou o prazo, nos habitacionais primeiro para 8 e depois para 10. Nos não habitacionais para 10. Alguma vez vimos alguém defender que essa alteração legislativa do prazo se não aplicou logo ao prazo que estava em curso? Não vi ninguém. Ninguém. E, portanto, estas questões práticas levam-me um pouco e levaram-me um pouco neste momento, a defender que se aplica logo aos prazos que estão em curso. E aqui também aconselho os colegas, quando um cliente nos vier dizer, olha, veja lá quando é que acaba aqui o meu prazo, seja nos contratos celebrados antes do Natal, seja nos celebrados contratos no domínio do RAL, a gente faz as contas das duas maneiras. Ou aplicando já o novo prazo ao prazo que está em curso, e por via de regra acaba 1 ano antes, ou 2 anos antes, dependendo do prazo que já decorreu de transcurso do prazo de renovação. Se aplicarmos só a renovação ou a renovação seguinte, normalmente o contrato acabará depois. E isto que eu também aconselho, como não temos neste momento uma situação claríssima neste aspecto, eu aconselho primeiro opomos à renovação para o prazo que acabar primeiro, pronto, fica, logo vemos se o inquilino entrega ou não entrega, se o inquilino se opuser, há cautela, fazemos então as contas para o prazo seguinte e opomos-nos ao prazo seguinte. Parece-me que isto já, portanto, temos, e eu neste momento, quando me pedem para fazer contratos de arrendamento habitacionais, e como defendo e temos, de facto, a jurisprudência do Supremo está nesse sentido, que eu posso me opor, aliás, nos habitacionais, a lei não diz que eu não me posso, quando a lei diz, se eu me opuser à primeira renovação, o contrato tem que durar 3 anos, se ele já durou, não há problema nenhum. Portanto, o problema só se poderia pôr nos não habitacionais. E nos não habitacionais, a minha opinião é essa, e, portanto, eu, neste momento, até aconselho os clientes, façam um contrato de 3 anos, ou façam um contrato por 5, até tendo agora, nos habitacionais, tendo a vantagem fiscal. Porque, neste momento, um contrato celebrado por 5 anos ou mais, 10 anos ou mais, ou 20 anos ou mais, é uma diferença. O contrato celebrado por 5 anos ou mais paga 15%
de taxa liberatória, na vez dos 25%. Um contrato celebrado por 10 anos ou mais paga 10% de taxa liberatória. E um contrato celebrado por 20 anos ou mais paga 5%. Quer dizer, claro que a gente muitas vezes, às vezes dizem, moça lá, mas eu não quero ficar agarrado a isto por 10 anos. Bom, também nada nos impede da gente atualizar a renda ao fim de 5. E provavelmente o inquilino vai-se embora, mas é ele que vai, não sou eu que mando. Portanto, o aumento da renda não está condicionado por lei. Digamos, na falta de estipulação dos contratos, o aumento é feito pelo índice que sai anualmente. Mas não está nada proibido eu prever aumentos diferentes dos que constam do índice publicado anualmente. Portanto, isto pouco para suscitar a nossa criatividade naquilo que é legal e que podemos tirar benefício dessa situação. Bom, para não demorar mais tempo, porque vejo que já estou aí a ultrapassar o meu tempo, dava-vos apenas uma nota, porque me parece que, embora não se aplique a isto, acaba por estar correlacionado. A Lei do Orçamento do Estado de 2022 alterou o artigo 1076 do Código Civil. No seguinte sentido, no artigo 1076 dizia que as rendas podiam andar adiantadas até 3 meses e, quanto à caução, não tínhamos qualquer limite relativamente à caução. Aliás, e continua a ser assim, agora a lei determina que a renda só pode andar adiantada 2 meses, que é, no fim de contas, o regime supletivo da lei. Se não tiver previsto, a renda vence no dia 1 do mês anterior àquele que respeita. Portanto, são os 2 meses de avanço. Agora, isto vem condicionar, fundamentalmente a parte da caução, vem condicionar muito as garantias contratuais, fundamentalmente num período em que estamos a ser um pouco invadidos por cidadãos estrangeiros, ou que vêm trabalhar para cá e arrendam durante 1 ou 2 anos e trabalham a partir de cá, ou porque querem vir para cá viver, etc. E normalmente são cidadãos estrangeiros que estão cá, mas vão embora e não fica cá nada. Portanto, a única maneira que o senhorio tem de tentar garantir o pagamento da renda é uma caução. Porque se eu quiser acabar com o contrato porque o inquilino não me paga a renda, primeiro tenho que deixar passar 3 meses. Depois tenho que fazer a resolução, carta registrada, que normalmente é por notificação avulsa, mais 2 meses. Bom, e se eu não conseguir fazer a notificação avulsa porque o inquilino não está na casa, eu tenho que mandar uma carta um mês, entre 30 e 60 dias depois, o que temos mais de 1 mês. E depois temos o balcão, que é o que Deus quiser. Portanto, nunca se consegue, mesmo andando rapidamente, uma entrega do imóvel antes de 1 ano. Portanto, se é um cidadão estrangeiro, ele até faz as contas. Vou deixar de pagar a renda 1 ano antes e não paga a renda e depois vai embora. Bom, porque nós não podemos estabelecer caução superior a 2 meses de renda. Perguntam-me, como por via de regra, os clientes e os interessados e os colegas, mas e se a gente fizer, o que é que acontece? A gente pode fazer, se o fulano quer-me dar 10 meses de caução, pode-me fazer uma garantia bancária de 1 ano, pode-me pagar 6 meses de renda ou 1 ano de renda, o que é que me acontece se eu aceitar isso? Bom, a primeira coisa que eu digo é, o próprio inquilino pode dizer, meu amigo, eu tenho aí renda a mais, devolva-me lá. Ou tem aí caução a mais, acabe lá com ela. Mas isso é o menos. Isso é o menos. Portanto, aí, enquanto acaba e não acabo, se calhar acaba o contrato. Bom, só que o diploma que aprovou o RAU em 89 tem um artigo 14 que diz assim, que diz que se o senhorio cobrar renda superior à que pode cobrar, na altura a caução era só de 1 mês, ou caução superior a 1 mês, ou se recusar a passar recibos aos inquilinos, e o inquilino que recebe a indemnização a que não tem direito, porque nos termos da lei, há aquelas as indemnizações
o professor David Guimarães falou, em certas circunstâncias, da denúncia, etc., há indenizações previstas na lei. Mas se o inquilino receber indenização superior à que está prevista na lei, também cometem, tanto o senhorio como o inquilino, nestes casos, o crime de especulação. Bom, digam, mas eu andei na dúvida porque disse que raio. Então, mas inicialmente levantou-se-me essa dúvida, apanhei um acórdão já há muitos anos sobre essa matéria, o acórdão do Supremo, que dizia que continuava em vigor o crime de especulação nestas circunstâncias, porque o artigo 14 estaria em vigor. Epá, eu aqui há tempos ia falar sobre isto, e até falei com a sua conselheira, Olinda Garcia, veja lá, no Supremo, vocês têm aí a informação toda, haverá alguma revogação do diploma que aprovou o RAU ou desse artigo 14? E ela, a primeira ideia, disse, acho que sim, que isso não, ninguém mais falou nisso, etc. Mas depois ligou-me a dizer, olhe, afinal, não se encontra nada que tenha revogado o RAU. E, por curiosidade, pouco tempo depois, apareceu um acórdão da relação de Évora, precisamente a dizer que, nestas circunstâncias, continua em vigor o crime de especulação. Isto para dizer o quê? A gente, pelo menos, tem que avisar o nosso cliente. Corre o risco. Sim, senhor, se o quer aceitar, pode aceitar, mas corre o risco de se estar a cometer o crime de especulação. Pode ninguém levantar a questão, mas nós temos que, digamos, dizer isto ao nosso cliente. Penso que no essencial havia muito mais coisas, mas ficamos por aqui e, portanto, estaríamos disponíveis para quaisquer questões que queiram colocar.